Elis Regina subiu no palco de uma maneira áspera e rígida, soltou a voz de uma música que falava sobre conflito de gerações e que dava um tapa na cara da geração atual dos anos 70, fazendo com que eles refletissem sobre o passado, refletissem sobre o presente e o que poderia ser o futuro. E vivemos como os nossos pais. Essa canção chama-se Como os Nossos Pais e Elis Regina mostrou competência ao gravá-la e ao cantá-la ao vivo. Essa canção fez com que Belchior ganhasse repercussão nacional. Então Belchior passou a ser uma pessoa requisitada, pelo menos para uma gravadora. Mas isso demorou muito a acontecer, a gente vai chegar lá nessa história. Porque antes da Elis Regina conhecer o trabalho do Belchior, o Belchior teve um trabalho árduo até chegar no álbum que é o Alucinação, um álbum histórico, um álbum duro, repleto de palavras duras, cortantes, difíceis. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. O tipo de música que eu faço, principalmente àquela altura do disco Alucinação, eram canções com letras muito longas e com uma melodia muito econômica. Um álbum absolutamente pessoal de Belchior, mas completamente amplo em termos de alcance com o público, principalmente o público imigrante, nordestino e tudo, e todo o pessoal que estava sofrendo as mazelas de uma sociedade absolutamente desigual e em constante transformação. Por que alucinação, Belchior? Alucinação pelo seguinte, eu acho que até agora a gente tem feito uma arte de evasão e eu quero que o meu trabalho seja um trabalho de confrontação com o real, com a realidade. Eu acho que a realidade é uma verdadeira alucinação. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. E isso em meio à ditadura militar. Um disco absolutamente combativo e que ainda nos faz refletir até hoje. Vamos falar sobre a história de Alucinação do nosso queridíssimo Belchior, um álbum prestes a completar 50 anos e que a gente vai trazer aqui uma homenagem e um dos maiores álbuns da música brasileira, dá pra se dizer com alguma tranquilidade. Olá, amantes da música brasileira, embarque com a gente pra falar sobre esse álbum. Eu sei que vocês estão pensando aí, não, por que você tá de óculos escuros, né? É um vídeo sobre Raul Seixas? Não, é um vídeo sobre Belchior. Eu tô de óculos escuros porque eu não tenho colírio e eu tô com um problema no olho que me obriga a utilizar esse óculos escuros. Tô achando uma merda. Pelo menos hoje, né? Fica uma homenagem ao Raul junto com o Belchior. Medíocre, falso. E eu também devo dizer que este é um vídeo que a gente vai falar sobre o álbum Alucinação do Belchior e que ele é um vídeo pra gente lançar o nosso projeto no Catarse, o segundo livro deste canalzito aqui, é isso mesmo, um livro sobre o disco Alucinação, que assim como esse vídeo vai trazer também a história do álbum, todas as suas possíveis leituras, tem também um aspecto social, tem também a análise das letras e análise musical deste álbum inteiro. Imagine um livro destrinchando esse clássico da música brasileira que no ano que vem faz 50 anos. Então eu e Carla Cruz a gente escreveu o livro 50 anos de sonho e de sangue, uma análise do disco Alucinação de Belchior. Só que esse livro só vai sair do papel se você apoiar. Você vai fazer ele sair do papel, é isso mesmo. Assim como a gente já lançou nosso queridíssimo A Religião na MPB, também foi um catarse muito bem sucedido. A gente vai tentar agora com o livro do disco Alucinação, 50 anos de sonho e de sangue, uma análise do disco Alucinação. Tá aqui no link na nossa descrição e no primeiro comentário fixado. Vá lá, escolha o plano melhor pra você e ajude esse livro a sair. Você receberá o seu livro em casa, você receberá esse conteúdo maravilhoso com análises, mais uma vez, além da história do disco, análise social, análise contexto histórico, tudo bonitinho. Além disso, análises das letras das músicas e análise das canções, análise harmônica, melódica, tem tudo lá, tá completo. Destrinchamos este álbum. Agora só precisa ser publicado, né? Lembrando, se o Catarse não chegar no objetivo, vocês terão seu dinheiro de volta e o livro não sai. Mas a gente vai torcer para que o livro saia e você receba o livro na sua casa. Vamos nessa, pessoal? Mas agora vamos falar da história desse disco maravilhoso, depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora.
Na década de 60 e 70 ainda estava acontecendo um movimento chamado de êxodo nordestino, ou êxodo do norte, nordeste, né, de pessoas do norte e nordeste que vieram para o sul e sudeste para conseguir melhorias de vida através do trabalho. Então eles vinham para trabalhar, principalmente em obras, né, vieram como pedreiros e tudo, né, diverso tipo de mão de obra que veio do nordeste, do norte para o sul e sudeste. Eu vim por causa que eu não dava jeito de ficar lá trabalhando na roça. Seu pai é que trabalha na roça? Meu pai trabalha na roça. E como é o trabalho lá? O trabalho lá, ele toma conta, ele pega o mato para derrubar por conta dele, e depois do mato derrubado, todo o serviço é dele. O patrão só ajuda somente com a semente de algodão, né? Ele planta o algodão, planta o milho e o feijão para ele, e o algodão fica de meia, né? É claro que isso fazia com que eles sofressem um preconceito muito grande, né? Um preconceito que ainda tem, né? Com relação a nordestinos, com relação a nortista. Enfim, as pessoas vêm pra cá e passam por isso. Muitas canções já trataram desse êxodo, né? Já trataram de tudo isso. Eu também sou fruto desse êxodo. Meu pai veio da Bahia para São Paulo pra tentar uma vida melhor. Eu nasci na Bahia, né? Então eu vim também nesse êxodo aí, né? Isso já no final dos anos 80. Ou seja, é uma coisa constante que vive acontecendo. No período aconteceu muito. A seca no Nordeste, no Norte, a dificuldade de trabalhar por lá e as oportunidades industriais que estavam surgindo no Sul e Sudeste faziam com que esse povo viesse todo pra cá. E isso fez com que a música de Belchior seguisse essa linha. Até porque Belchior também fez isso. Mas Belchior não veio pra trabalhar em obra, ele veio pra tentar a sorte na música. Ele saiu da Universidade Federal do Ceará, né? Ou seja, ele cursava medicina, tinha uma coisa mais ou menos promissora. E aí ele largou tudo pra vir para o Rio de Janeiro. Ou seja, pra tentar a sorte no Sudeste, no Sul, mais uma vez e tudo. Isso fez com que ficasse na cabeça dele o lance da imigração, do nordestino, do norte, aquela coisa, né? O que pesa no norte, cai no sul. Tudo isso vai desaguar nessa poesia do Belchior, nessa forma de escrever do Belchior, que é muito interessante a gente entender esses paralelos também. O Belchior, ele veio pra cá com uma canção muito importante no bolso. Na hora do almoço, uma música muito forte que ele achava que não ia vencer em festival nenhum, enfim, mas que ele veio com ela no bolso, que ele veio tentar a sorte com essa canção. No centro da sala, diante da mesa. E a canção deu bom, pelo menos na primeira instância, né? A gente vai chegar lá. A canção deu muito bom, porque o Belchior, ele venceu o 4º Festival Universitário da Música Brasileira, então ele conseguiu ali vencer com Na Hora do Almoço, e essa música foi gravada. Acontece que o êxito artístico é uma coisa, o êxito comercial é outra coisa, e a música acabou não sendo veiculada, enfim, ficando por ali. Belchior ainda conseguiu algumas gravações, né, de compactos, inclusive um compacto em que ele gravou Sorry Baby, e do outro lado uma canção chamada A Palo Seco. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava. E é engraçado, A Palo Seco já é uma canção em que o Belchior traz esse poema de palavras duras, de palavras que botam a gente pra pensar, mas dando principalmente uma porrada na nossa boca. Porrada na boca, meu Deus. Hoje o programa é porrada pura, não tem parábola nenhuma, não. Afinal, A Palo Seco já vem de uma expressão meio que, sabe, falando sem papas na língua, uma coisa mais direta, uma coisa mais ríspida. E também é um poema de João Cabral de Melo Neto, e o Belchior gosta muito dessas referências, usa muito essas referências nas suas canções. O canta Palo Seco é o cante, só a lâmina da voz, sem a arma do braço. É o cante sem. Eu conheci muito a obra de João Cabral. Tenho lido bastante ainda. É um grande poeta. Maravilhoso. Então essa música ali não fez também muito sucesso, apesar assim da sucessão de não sucessos do Belchior, ele continuou sua empreitada e aí ele consegue a gravação de um LP, o seu primeiro LP. E aí é o seguinte, gente, no seu primeiro LP também tem a gravação de A Palo Seco, tem a gravação de Na Hora do Almoço, que tinha sido um grande sucesso, né, que tinha vencido o festival e tudo, e tinha uma grande orquestração, né, tinha uma produção um pouco mais garbosa, uma produção um pouco mais elegante, uma produção cheia de firulas e de orquestrações grandiloquentes.
Quando chegou às lojas, o disco foi um sucesso de crítica. As canções que flertavam ali com uma poesia concreta, era uma música com uma letra um pouco mais elaborada. O Belchior é um excelente letrista, um dos maiores letristas que a gente tem. Ali o pessoal tava descobrindo o Belchior como um grande letrista. Então, o Belchior, ele passou a ser uma referência ali pra galera da crítica. Ou seja, um disco muito bem produzido, canções que já tinham algum sucesso, como A Palo Seco, como Na Hora do Almoço, e ainda mais esse sucesso de crítica, é claro que o disco ia arrebentar, não é? Não, o disco foi um absoluto fracasso, né? O Belchior ficou absolutamente desgostoso com isso, não soube porque o disco não foi bem e realmente isso não tirou Belchior do zero. O disco ficou conhecido como Morte Glosa, mas o disco chama-se apenas Belchior, né? É só Belchior o nome do disco. E esse disco não fez sucesso, apesar que hoje, revisitando, muita gente, assim como eu, acha o disco um dos melhores da obra do Belchior, né? Um disco muito bem feito, um disco muito bom, um disco maravilhoso, mas que de fato, não teve ali nenhum sucesso. Belchior passou fome, gente. É isso mesmo. Belchior passou fome no Rio de Janeiro, em São Paulo ali, ficou morando em lugares clandestinos, morou muito tempo numa obra. Eu estava morando assim de favor na casa de um amigo que estava reformando a sua própria casa e me deu permissão de morar lá com os operários, né? Isso muito provavelmente deu os insights do que estava acontecendo, né? Desse pessoal trabalhador, imigrante e tudo. A maioria dos pedreiros eram imigrantes do Nordeste, né? Ou seja, o pessoal da Bahia, do Ceará mesmo, conterrâneo dele, o pessoal dali, né? Que vinha pra cá trabalhar e que sofria muito preconceito também. Ele conseguia ver esse preconceito, o pessoal chamando de Paraíba, essa coisa que sempre aconteceu, vocês sabem muito bem. Então Belchior começou aqui a pescar algumas coisas, né? Ele conseguia também algumas amizades que eram muito importantes. Uma delas é o Fagner. O Fagner já era amigo do Belchior, já era parceiro, tinha canções juntos. E a canção Mucuripe, uma canção de Fagner e Belchior, Calça nova de riscado, foi gravada por nada mais, nada menos que Elis Regina. Paletó de linho branco que até o mês passado. Elis Regina grava essa música, é muito interessante também, mas continua não tirando o Belchior do zero. Belchior continua na mesma. Outra amizade interessante ali também é Vinícius e Toquinho. E o Belchior fala muitas vezes que o Vinícius de Moraes era generoso, porque ele sabia que Belchior tava passando fome, que não conseguia almoçar. Que nordestino, na cidade grande, não sofre fome, né? Vinícius sempre muito generoso, né? Por exemplo, o Vinícius sempre, quando eu estava presente, né? Naturalmente, ele pedia pratos bastante generosos, né? Para que sobrasse sempre um pouco mais. Foi nesse momento mesmo, assim, de não ter onde morar, sabe? Não ter conhecimento sequer físico, né, da cidade, que eu encontrei, né, o apoio, a generosidade desses amigos todos. Então, o Belchior via gravações lindíssimas do Toquinho e do Vinícius de Moraes, né? Ou seja, um mundo maravilhoso, e via do outro lado ali o pessoal trabalhando na obra. Ou seja, olha o que estava acontecendo ali na cabeça do Belchior. O Belchior via um povo que sofria, que trabalhava pra caramba, ou seja, um povo que era o povo do povo mesmo, né? Pé no chão e tudo. E o artista, né? Ali voando, né? Flutuando, pisando em plumas. Ou era um mundo irreal da arte e o mundo real duro do povo brasileiro, né? Isso começou a transformar, digamos, a letra do Belchior, a arte do Belchior. O Belchior começou a perceber que isso podia ser parte do seu discurso e que já era, de certa forma, parte do discurso lá no A Palo Seco. Antes de tudo, eu faço letras longas porque eu acho que eu tenho muita coisa para dizer. Então o Belchior começou a fazer letras um pouco mais duras, né? Aí surge Fotografia 3x4, uma música que fala da imigração e do preconceito que o imigrante nordestino sofre. Aí surge Alucinação, que também é uma música que trata um pouco dessa desilusão com o mundo etéreo da arte, que o que interessa a Belchior é de fato o que o povo tá sofrendo, o que o povo tá passando, ou seja, o mundo real do povo que sofre. O que interessava pro Belchior mais era o mundo daquele cara, da obra ali, daquele cara que trabalhava como pedreiro, do que o mundo do Vinícius e do Toquinho, aquele mundo irreal, e flor, e poetas, e tudo e tal. Ele tava começando a perceber que ele tinha que falar mais do povo de pé no chão, e suas músicas começaram a ficar muito duras e, como eu falei, muito pessoais, ou seja, ia ser muito difícil alguém gravar aquelas canções se não fosse o Belchior. É aí que a gente se engana. Pois numa bela gravação ali do Vinícius e Toquinho, mais uma vez, sob a direção de Fernando Faro, uma gravação
gravação linda ali que trouxe um pessoal pra ver. Belchior foi convidado e ficou ali quietinho, vendo a gravação, até que aparece no estúdio Elis Regina. Elis então se aproximou e, como já houvesse gravado uma música minha por intermédio de Fagner, a música Mucuripe, ela então perguntou se aquele rapaz que estava ali era o autor da música que ela tinha gravado. Toquinho disse que sim, então ela me convidou para ir até a casa dela. Foi aí que Belchior deu a icônica resposta. Olha, eu não posso fazer fita, eu não posso mostrar minhas músicas para você, porque eu não tenho gravador, eu estou morando numa construção civil, eu não tenho um violão. Portanto, se você não der todas as condições para que eu possa mostrar a minha música, nada feito. Se a senhora morar longe, a senhora me avisa logo o endereço hoje, porque eu tenho que sair exatamente agora. E se o convite for feito para uma hora especial, que seja a hora do almoço ou do jantar. Elis Regina sorriu. Elis Regina sorriu pra isso e falou: não, tudo bem, te dou todas as condições pra você ir até minha casa apresentar as canções. E assim foi feito. Belchior foi até a casa de Elis Regina e apresentou algumas canções, né? Algumas canções principalmente que iriam lá pro disco Alucinação. Só que eram canções absolutamente pessoais, como eu falei, eram canções que dificilmente outra pessoa gravaria, porque tinha muito a ver com o universo do Belchior e o que ele tava vendo ali, com aquele pessoal de pé no chão, com aqueles pedreiros, com o povo da rua, o que o povo falava, o que o povo sentia. Ou seja, era uma oposição ao mundo etéreo da arte e era mais um fincar o pé no chão ali do pessoal, né? A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso lá no nosso livro, né? Então quem conseguir adquirir o livro e se a gente conseguir lançar esse livro, vai ter mais detalhes aí, um pouco desse conceito ali do que é o etéreo e do que é o real, né? Ou seja, as pessoas de pé no chão interessavam mais ao Belchior ali. Eles prometeu naquela noite mesmo gravar 2 músicas, apresentá-las no show, no Falso Brilhante, e em seguida gravar no disco. E ela escolheu 2 canções. A primeira foi A Velha Roupa Colorida, né? Uma música que falava sobre conflitos geracionais e que Belchior dava alfinetadas na geração nova, dizendo que alguma atitude ficou no passado, que eles precisavam retomar isso, né? Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo. Vocês vão ver que tem alguma coisa complexa nessa crítica aqui, pelo menos ali se você for pensar no álbum como conceito, digamos assim. E a outra que a Elis Regina escolheu foi Como os Nossos Pais. Foi aí que ela escolheu essa canção que é icônica. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento. Hoje a canção é uma das mais conhecidas do Brasil e é a mais tocada música da Elis Regina, né? Quem não conhece a versão da Elis Regina de Como os Nossos Pais? Aquela versão combativa, uma versão em que ela fica ali firme, em que ela fica rígida e que ela chega naqueles versos de uma maneira como se fosse uma porrada no público. É espetacular o que a Elis Regina fez com a canção. E de fato, a Elis Regina compôs o disco Falso Brilhante e colocou Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais no repertório. Ela fez um espetáculo de mais de 50 canções, gente. O Falso Brilhante, esse trabalho da Elis Regina com o César Camargo Mariano, é um trabalho que reunia muitas canções e fazia um espetáculo, que tinha ali coisa de palhaço, era um espetáculo quase circense, sabe? Um espetáculo quase teatral, não era só musical. Só que dessas 50 músicas, só 10 iam pro álbum. O álbum que seria desse espetáculo, o famosíssimo Falso Brilhante. E 2 dessas canções foram a do Belchior, né? Aquelas 2 que ela colocou no espetáculo, ela também trouxe para o disco. E não teve outra. Como os Nossos Pais foi um sucesso estrondoso. E aquelas gravações foram assim, o aval para o meu nome e a garantia certa de que ali se iniciava, pelo menos para mim, uma brilhante carreira. Aí que entra uma figura importante nessa história. Marco Mazzola, o grande produtor ali da Elis Regina, já tinha produzido Jorge Ben, tinha produzido Raul Seixas, né? Vamos ver agora quem é que vai aguentar. Ele tinha ali alguma autoridade e ele gostou daquelas canções, ele falou com a Elis Regina, mas quem é esse tal de Belchior? Quem é esse cara? E a Elis Regina falou, olha, ele é muito bom, mostrou outras canções, interessou muito ao Mazzola, porque ele queria testar coisas novas, queria testar artistas novos, queria testar lançamentos, e o Belchior era uma boa pedida, né? Era alguém que já tinha uma música emplacada ali, com a Elis Regina, ou seja, talvez não tivesse dificuldade de tentar emplacá-lo ali com o pessoal da gravadora, com a grande cúpula da gravadora, a Philips Polygram, né? Quando Elis estava preparando para fazer o disco Falso Brilhante, ela me mostrou um cassete que tinha umas 8 músicas do Belchior, né? Quem é esse cara? De onde ele veio? Perguntei a Elis, como eu consigo falar com esse cara? Ela falou assim, Mazzola, não sei, eu vou checar para você. Até que eu comentando com um jornalista
lá em São Paulo, numas reuniões que eu ia para São Paulo. Ele me falou que conhecia o trabalho do Belchior, ele fazia alguns showzinhos e tal, em bares e tal, e me deu o telefone. Quando ele foi tentar encontrar Belchior, primeiro demorou pra encontrar Belchior, e quando ele conseguiu telefonar, achar o Belchior de fato, teve a mesma resposta, né? Não tenho dinheiro, não tenho passagem, não tenho nada e tal. Ele falou, não, eu pago tudo, você vem pro Rio de Janeiro. Belchior foi lá, conversou com o Mazola prometeu pra ele que ele ia gravar um disco, ele ficou maravilhado, ficou muito feliz, foi aí que ele falou a frase. E vou te dizer, isso pra mim é uma alucinação, cara. Eu falei, puta merda. Alucinação, cara. Pô, bom isso aí. Pode ser o nome do disco, né? E de fato tinha uma música Alucinação no trabalho, então podia ser Alucinação o nome do disco. Mas quase não foi esse nome, daqui a pouco a gente chega lá, vamos por partes. Acontece que o Mazola ainda teve dificuldade de vender o projeto Belchior pra gravadora. Quando ele chegou pra mostrar esse novo compositor, aconteceu aquilo que eu acho que acontece com muita gente. Quando eles ouviram, eles falaram, nossa, mas que voz estranha. É uma voz anasalada, esquisita. Normalmente sempre que a gente apresentava o artista, a gente tinha que apresentar a foto do artista. Então eu levei uma foto dele, levei a música. Quando eu mostrei a foto, né, porque tava numa época que todos os artistas tinham que ser bonitinhos para fazer sucesso, tinha que ser bonito, tinha um visual diferente, mas não era um cara, é lindo esse cara, não é. Ele tinha um nariz realmente maiorzinho um pouco, tinha um bigode grande e cantava anasalado. Aí, mas olha, como é que você acha que um artista desse jeito, cantando anasalado, que não é bonito, como é que ele pode fazer sucesso? Eu fui voto vencido e não foi aprovado. Pô, o Mazola ficou chateado com isso, porque ele achava que ele já tinha dado muito pra aquela empresa, ou seja, ele já tinha lançado Raul Seixas, né, quando ninguém acreditou em Raul Seixas, ele foi lá e lançou Krieg Rabandolo, um descasso do Raul Seixas, já tinha trabalhado com Elis, com o Jorge Ben, ou seja, já tinha ali um certo know-how pra, né, bancar uma novidade, né, e ele ficou chateado, ele pulou a grande cúpula e foi até o chefe, né, o André Midani, foi conversar com o Midani e falar, olha, eu tenho um cara chamado Belchior, que ele é um grande compositor e que ele pode fazer sucesso, tem músicas subversivas e tudo. Eu queria tentar ele, mas eu fui barrado ali. O André Midani falou, beleza, você tem carta branca pra lançar o Belchior. Mas o André Midani queria conversar com o Mazola. Olha, é confidencial que eu vou te falar. Eu estou saindo da companhia, vou abrir uma companhia nova no Brasil e queria levar você. André, tá aceito. Eu vou contigo. Aí eu falei, André, como é que fica o Belchior? Eu não sei como é que eu vou caminhar com isso. Aí ele falou, não, faz o plano de gravação, vê o que você tem que fazer, entrega pro Menescal e vamos nessa. Ele queria fundar a gravadora, que seria a Warner, WEA, e sair da Polygram. Deixar a Polygram, e ele queria ser o presidente da WEA, e ele estava chamando o Mazola para ser o vice-presidente dessa nova gravadora. Mas isso é uma conversa que ele estava tendo ali só entre eles, não era para falar para ninguém e tudo. Só tem um problema. A gravadora, né, a nossa gravadora, não aceitou o Belchior. Ou seja, os caras foram absolutamente contra o Belchior. Se eu deixar o Belchior aqui, eles vão engavetar ele, eles vão colocar ele na geladeira, e aí não vai ter continuação do trabalho do Belchior. E ele não queria isso. Aí o Midani falou, tudo bem, lança o disco do Belchior aqui pela Polygram, bonitinho, então a Alucinação seria lançada pela Polygram, e aí o André Midani propôs ele fazer um contrato de gaveta para mais 2 discos, mas já na WEA, já na Warner, já na gravadora que eles fundariam e que o Midani seria presidente e o querido Mazola seria vice. O Mazola adorou a ideia, falou que tudo bem, falou com o Belchior ficou um pouco ressabiado, mas, enfim, era um contrato para 3 discos, gente. Olha só, ia lançar um pela Polygram e aí depois os outros 2 por essa WEA, que iria lançar ainda, que era uma aposta e tudo, mas ele já tinha ali uma garantia de que tá o Midani e o Mazola junto, então a chance de dar errado era muito pouca. Então o Belchior aceitou, fez os 2 contratos de gaveta com a nova gravadora e ia lançar o que seria o Alucinação, o maravilhoso Alucinação ali com a Polygram. E no livro a gente vai tratar mais sobre isso, a capa do disco e os músicos também vai estar lá, detalhes no nosso livro. Aqui a gente vai fazer um faixa-faixa, contando mais ou menos o que é a proposta filosófica do Belchior, que também não vai dar para eu me aprofundar num vídeo. Novamente, estou fazendo um apelo para vocês comprarem o livro, porque o livro, como eu já falei para vocês, tem contextualização histórica, tem contextualização conceitual do que é o disco, tem também análise das letras, tem análise harmônica,
Análise Melódica, tem pedido de like. Lá tem um pedido de like, gente, pedido pra você deixar o like nesse vídeo, porque ajuda a gente pra caramba, mostra pra esse Deus algoritmo que o vídeo tá sendo bem recomendado e tudo, que as pessoas estão gostando daqui. Então deixar o like ajuda a gente pra caramba, gente. E aí, se você quiser se inscrever no canal, se inscreva no canal, ajuda muito. Seja membro, ou então se inscreva no nosso Catarse. Tem menos gente no Catarse, o Catarse ajuda mais que o Seja Membro, mas se quiser ser membro também tá tudo bem. Tem um grupo do WhatsApp lá que já recebeu em primeira mão ali o nosso link do Catarse pra quem quiser apoiar também. Então tem tudo aqui pra gente continuar o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Like no vídeo! E o Belchior, como se não bastasse ele ter o sucesso de Como os Nossos Pais e de Velha Roupa Colorida nesse trabalho, ele já abre com outro que também foi um sucesso do disco, e eles não sabiam que ia ser. Apenas um Rapaz Latino-Americano. Uma letra difícil, uma letra contando uma história pesada de um cara desiludido da vida. Sem parentes importantes e vindo do interior. Existem algumas complexidades aqui, eu não vou entrar em detalhes, mais uma vez, compre o livro. Mas eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas existe alguma complexidade aqui do personagem, do autor, o que o autor quer dizer, o que o personagem tá dizendo, aquela coisa que você precisa interpretar com muita cautela. A primeira coisa é, eu sou apenas um rapaz latino-americano, é uma frase que ele ouviu numa aula, e tava ali o Fagner junto, uma aula do Augusto Pontes, um filósofo Augusto Pontes, que falava uma frase similar, mas ele falava que ele é apenas um rapaz latino-americano sem parentes militares, uma coisa mais ou menos nesse sentido. Inclusive o próprio Augusto Pontes comentou depois, dizendo que, olha, o Belchior não foi tão corajoso quanto eu, porque não botou militares, ele botou parentes importantes, né? É claro que o Belchior, ele ia fazer uma música pra uma gravadora, a gravadora não ia deixar ele fazer isso, né, de fato. Então o Belchior fala, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Já começa a falar sobre esse lance da imigração. Inclusive é engraçado porque tem 3 temas centrais no disco, né? Tem um conceito fechado, tem um personagem fechado com 3 temas centrais. A imigração, né, essa que eu já falei, né, o nordestino, o nortista vindo pro sul e sudeste. Você tem um conceito de niilismo, né, mas um niilismo um pouco diferente, que é essa coisa do acreditar no que tá com o pé no chão, né, acreditar no real, né, em vez de uma fantasia maluca. É um niilismo muito perto do niilismo de Nietzsche. E tem também aqui um tema da geração, né, um tema geracional, né, que a gente já percebeu que existe, um tema dele criticando você ficar só pensando no passado de uma maneira irrestrita, mas criticando também o presente não fazer como o passado fazia, ou seja, é quase que uma crítica paradoxal assim, mas tem muito sentido. Novamente, isso é um vídeo do YouTube, gente, a gente escreveu um livro sobre isso é um vídeo do YouTube, então a gente vai dar uma paginada mais ou menos por cima, tá? Mas já vai ajudar bastante, já vai elucidar bastante. Vamos lá, apenas um rapaz latino-americano, ele fala muito sobre essa situação de um cara desiludido, mas que tem informações poucas, né? Ou seja, ele fala sobre um antigo compositor que dizia tudo é divino, tudo é maravilhoso. Uma citação ali do Divino Maravilhoso do Caetano e do Gil. Ou seja, o antigo compositor seria o Caetano. E essa pessoa ouvia ali que tudo é divino, tudo é maravilhoso. Você ouvir isso no rádio, você pode acreditar que aquilo é literal. Mas a música tá sendo irônica. O quanto dessa ironia chega na pessoa que tá com o pé no chão, entende? É muito complexa a crítica aqui. O compositor baiano, que era evidentemente Caetano Veloso, um antigo compositor baiano que acha tudo divino, maravilhoso, o Malta naquela época saiu em defesa ferozmente em defesa do Caetano. Mas... Não, eu acho que ali foi apenas uma incompreensão, quer dizer, não se compreendeu muito bem o que o poeta estava querendo dizer, né? Porque eram 2 versões absolutamente válidas de uma mesma realidade, quer dizer-se num determinado momento que tudo é maravilhoso, tudo é fantástico, é absolutamente importante na arte. E dizer-se também que nada é divino, nada é maravilhoso, é também uma formulação artística igualmente pertinente, igualmente importante. E imaginava-se que um poeta não pudesse dizer que nada é divino, nada é maravilhoso, ou que isso ofendesse, ou que isso ferisse a postura poética absolutamente genial, moderna, admirável de Caetano Veloso, né? De quem eu sou fã adorosíssimo e respeitoso. Então ele fala sobre uma canção que às vezes não é assimilada a 100%, e na nossa inércia popular e tudo, no inconsciente coletivo, a gente vai levando aquilo quase folclorizado, né? Ele começa a tratar a coisa da música popular como uma coisa que não tá sendo tão subversiva assim, porque tá criando esse ar folclórico. Então o antigo compositor já não é algo combativo. Você fala, tudo é divino, maravilhoso mesmo assim, sem se dar conta do que a letra tá dizendo. A penetração daquela mensagem já não é algo tão eficaz. Por quê?
Porque existe o mundo etéreo, o mundo da arte, da fantasia, romances astrais, essa coisa toda, e existe o mundo do pé no chão, desse rapaz latino-americano que vê rusticidade em tudo, que tem dificuldade de se relacionar, está num estado novo, né, um lugar meio estrangeiro, difícil de você se encaixar. Então, o rapaz latino-americano já dá essa letra do que vai ser essa crítica que vai estar permeada no álbum inteiro, né? O álbum inteiro você vai ter esses temas aparecendo no álbum Alucinação. Inclusive, a alucinação já é uma crítica meio dizendo que a alucinação é suportar o dia a dia, né? A alucinação que eu quero é, de fato, entender o que o povo passa. Não é a alucinação de ficar viajando, pensando em closinhas e mundo, e sabe, arco-íris, mundo maravilhoso, fantasioso. Não quero utopias, eu quero ver o que tá acontecendo de fato no mundo. Essa é a crítica central. Então, ele fala sobre essa alucinação. É claro que o nome do disco é Alucinação, mas quase não foi. E aqui é uma história, que é um adendo antes da gente ir pra segunda faixa. O nome do disco seria Populus, né? Porque tinha uma música chamada Populus, que falava sobre um cachorro que era ali maltratado, né? Que davam migalhas pra ele, mas que ele era subserviente. Populus, meu cão, o escravo indiferente que trabalha. É claro que Populus era uma alegoria para a população, né? Então a população estava ali sendo retratada como um cachorro que atendia seu mestre de uma maneira quase impensada, né? Então é o mestre, tem que atender, nossa, é isso mesmo, né? Isso pareceu uma mensagem muito subversiva à ditadura e eles vetaram essa música, né? Só que outras músicas têm a mensagem tão subversiva quanto e entraram no álbum e não deu pra entender, mas Populus foi uma música vetada ali. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar. A segunda música é Velha Roupa Colorida. Aqui já é a crítica geracional. A música também foi gravada pela Elis Regina, mas as versões da Elis Regina e a do Belchior têm uma diferença importante. A música da Elis Regina, ela tinha um tom combativo, como eu falei lá em Como Nossos Pais. Tinha um tom de temos que mudar isso. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer meu amigo, né? Tem uma coisa muito mais forte e tudo. Foi como ela interpretou a música. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer meu amigo. A do Belchior já tem um tom muito mais lastimoso, né? Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer meu amigo. Ele tá mais triste, ou mais convencido de que as coisas são assim mesmo, né? Não tem muito combate, ele tá apenas colocando as coisas na mesa, as cartas na mesa, tá dizendo, ó, as coisas são assim, as coisas estão assim, né? Ele não põe um combate de mude isso, ele fala, olha como estão as coisas. E aí, né? É uma coisa um pouquinho diferente, né? E aqui ele trata da geração, né? Falando sobre a velha roupa colorida, dizendo que a geração anterior tinha uma atitude maior, né? E ele se ancora na frase nunca mais, né? Ou seja, no termo nunca mais, que ele tira lá da obra O Corvo, de Edgar Allan Poe, né? No Corvo, ali tem uma história de um cara que tá num lugar meio sombrio e tudo, ele encontra um corvo, e esse corvo só fica falando nunca mais, né? Nevermore, nevermore. E aqui, o Belchior, ele traz isso pra música, falando nunca mais meu pai falou she's leaving home, e meteu o pé na estrada, like a Rolling Stone, né? Fazendo várias citações, dizendo que nunca mais a gente teve a atitude de outrora, né? Que a gente deveria ter de novo. Nunca mais meu pai falou she's leaving home. Olha que interessante, né? Essa brincadeira entre literatura. Além do mais, ele faz brincadeira com o pássaro preto do corvo. E aí ele faz, como Poe, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, Blackbird, assum preto. Os passarinhos que ele pergunta não é o corvo do Edgar Allan Poe, mas é o Blackbird dos Beatles e o assum preto do Luiz Gonzaga. Beatles e Luiz Gonzaga, eles têm que dar a resposta aqui, porque ele é um rapaz latino-americano, ele não tem a ver com o norte-americano, né? Ele é um latino sul-americano, ele é do América do Sul, né? Então o estadunidense não entra aqui na conta. Ele fala, como Poe, poeta louco, eu pergunto ao passarinho, mas é o Blackbird e é o assum preto, né? São esses pássaros que fazem parte da cultura aqui do Belchior, uma cultura muito trazida ali do rock inglês e do nordestino ali do Luiz Gonzaga, né? Uma coisa bem tropicalista ali que ele tava incitando aqui. Ou seja, é uma música bastante inteligente, bastante interessante. A gente fez um vídeo sobre essa letra, né? Inclusive é um vídeo bem antigo, eu teria que rever esse vídeo, não sei como ele tá? Mas eu teria que rever esse vídeo. Um vídeo que a gente fez, inclusive ele era vivo ainda quando a gente lançou esse vídeo, mas ele tá por aqui. A gente vai deixar no card aqui pipocando, mas enfim, eu não lembro como é que tá. No livro, talvez a análise esteja mais completa. Não quero lhe falar, meu grande amor. E digamos que falar em completa, existe uma completude entre a canção Velha Roupa Colorida e Como os Nossos Pais. É uma coisa geracional também, não é? Falando sobre a ditadura, né? Eles venceram, o sinal está fechado pra nós, tentando mais uma vez acordar uma geração ali, dizendo pra geração, olha como tá a situação. Ainda somos os mesmos e vivemos
como nossos pais. E novamente, a da Elis Regina é combativa, vamos mudar isso. A do Belchior tem um tom de lástima. A do Belchior é um pouco mais adocicado, mas de alguém cansado de tudo aquilo, sabe? Ou meio que convencido de que as coisas vão ficar daquele jeito. É impressionante como a forma de cantar, a interpretação muda bastante o como você percebe essa letra. Mas é uma letra que também denuncia muita coisa, não é? É uma letra que também fala que a gente tá fingindo que tá indo pra frente, que tá mudando as coisas e tudo, mas ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Eu acho que essa canção é uma canção absolutamente amarga sobre essa visão. Ela tem aquele amargo medicinal sobre isso, né? E o poeta está dizendo, está deplorando que apesar de tudo que aconteceu, nós ainda sejamos continuadores dos nossos pais, continuadores dessa tradição que não é aquela artística, né? Que todos queremos definitivamente mudar. Espero que nós não sejamos iguais nem parecidos com os nossos pais. Demos continuidade ao sonho deles, sim, mas que sejamos absolutamente outras pessoas, personagens de um mundo novo que a música definitivamente está ajudando a criar. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém, né? Eu acho que a gente precisa abrir novamente a discussão sobre música brasileira, sabe? Muita coisa está acontecendo na música popular brasileira. Está acontecendo e as pessoas não estão vendo. E é preciso que os meios de comunicação, os críticos, as pessoas tomem um conhecimento mais preciso disso. Os compositores novos estão todos abertos à polêmica, estão todos abertos à discussão. Quer dizer, fala-se que depois de Caetano, de Chico, de todos os que estão aí, não apareceu mais ninguém. É muito interessante observar com mais cuidado, porque está aparecendo muita gente. Marcos Vinícius, Walter Franco, Carlinhos Vergueiro, o pessoal do Ceará, Fagner, o Luiz Melo Dia, o Raul Seixas, todos os novos são muito bons. Não estou interessado no passado. O resto é material de discussão. O resto é tradição. Então eu estou interessado em uma linguagem nova dentro da música popular brasileira. Novas palavras, novos signos, novos símbolos. Quer dizer, a música popular brasileira precisa se desprovincianizar e precisa perder o medo dos ídolos. É uma crítica direta ao que a gente tem ainda hoje. Olha só, essa é uma música muito atemporal. Hoje em dia, a gente fica falando, nossa, antigamente é que os músicos eram bons, que os filmes eram bons, que tudo era bom. Depois deles não apareceu mais ninguém. Isso a gente continua fazendo hoje, gente. Na década de 70, eles já sofriam com isso. Antigamente a gente tinha ótimos artistas. Hoje a gente ainda não tem grandes artistas. Isso ele sofreu na década de 70. Parece uma coisa que dá pra você colocar hoje. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém, mas apareceu sim. É uma crítica de um pensamento que fica encalacrado num tempo, né? Que fica ali incrustado num tempo só e que parece que ele endeusa esse tempo, sacraliza esse tempo como se não fosse existir nada melhor do que aquilo. É sensacional porque é uma crítica que, como eu falei, ela é atemporal. Infelizmente hoje tá muito de pé. Afinal, você acredita que depois deles, depois do passado, não apareceu mais ninguém? Se você acredita nisso, você tá ainda seguindo o que essa música tá trazendo pra gente, né? Meus amigos, impressionante. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte. E aqui uma canção que muita gente conhece porque o Emicida fez ali uma canção que usou ela como sample. Sujeito de Sorte, uma música sensacional, tá? Inclusive, ele traz um verso muito interessante. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Todo mundo lembra desse verso. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É um verso tirado ali do Poeta do Absurdo, né? É atribuído ao Poeta do Absurdo Zé Limeira. Quem conhece Zé Limeira sabe desse tipo de verso bastante maluco. Andei no Recife dentro do pronto-socorro, ganhei 500 mil réis, comprei 500 cachorros. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Zé Limeira é um tipo de poeta que a gente nem sabe se ele existiu, né? Conta-se história que ele possa ter existido, ele pode ser uma amálgama de diversos poetas juntos, mas ele tem uma característica própria, que é fazer uma canção de cordel, fazer um poema de cordel ali, mais ou menos, metrificado, bonitinho, coisa pra cantadores e tudo, mas que tem esse aspecto bastante absurdo no meio, né? É o Poeta do Absurdo, ou seja, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, não faz sentido lógico, é uma coisa meio absurda, assim. Hoje dá pra citar
o Totonho e os Cabras. Sabe o Totonho? O Totonho tem muito essa lógica do poeta do absurdo, do Zé Limeira. E aqui o Belchior pega emprestado, mais uma vez, é intertextualidade, tá, gente? Não é plágio, é intertextualidade, é citação de outra obra. Então ele traz pra música aqui, pra mais uma vez mostrar esse contentamento. E mais uma vez falando sobre passado, presente, né? E misturando essas ideias com esse maravilhoso verso do absurdo. Presentemente eu posso me considerar o sujeito de sorte, pois apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Olha que doideira, né? Olha que maluquice, né? Não quero regra nem nada. E ele encerra o lado A do disco, ou seja, pra quem tem disco de vinil, né? Tá rolando muitos relançamentos desse álbum, inclusive eu comprei um relançamento. No final do lado A você tem uma das minhas canções favoritas, Como o Diabo Gosta. E assim, gente, você pensa que eles censuraram a música Populus porque tratava ali de um cachorro que fazia uma alegoria com a população e que a população tava baixando a cabeça pra governo? Cara, olha essa música. Ele fala literalmente, nunca fazer nada que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar. Nunca fazer nada que o mestre mandar. Como que essa música passou e a outra não, né? Como o Diabo Gosta é isso, é mais uma denúncia direta do que estava acontecendo, direta do quanto a gente tá baixando a cabeça e quanto tava baixando a cabeça pra repressão. O que você deve fazer é nunca fazer nada que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar. Ele não quer mais regra nem nada, é uma música que é alguém tentando se soltar dessas correntes e que tá convidando vocês pra soltar dessas correntes também, não é? Fechando lá do A. E olha só, esse é o disco muito subversivo, um dos mais subversivos possíveis. Né? Ainda é um dos melhores discos da música brasileira também. Não estou interessado em nenhuma teoria. E aí ele chega na canção título, Alucinação, que com a saída de Populus acabou sendo de fato a música que deu nome ao álbum, e também por conta do que o Belchior teria falado pro Mazola, né? Nossa, vou gravar o disco, isso é uma alucinação e tudo. Então aqui nessa canção o Belchior coloca em prática aquilo que ele já tá falando no disco, né? Existe o mundo real e existe o mundo etéreo. Nós não estamos interessados em idolatrias, em mitologias. Todos os mitos são iguais aos sabonetes, iguais aos pacotes de açúcar, iguais aos pacotes de macarrão e às frutas dos supermercados. Pra que ficar cultuando, pessoal? E mais uma vez, a gente vai falar de niilismo, e agora niilismo de Nietzsche. Essa coisa tão falada aí que eu vou fazer aqui, gente, eu vou falar aqui bem superficialmente. No livro tá mais aprofundado, mas também a gente não precisa aprofundar a filosofia de Nietzsche pra explicar uma coisa do álbum, né? A gente precisa trazer pro álbum, então também vai estar ali pincelado alguma coisa, mas em maneiras gerais, né? O niilismo de Nietzsche, ele seria uma resposta ao niilismo comum. O niilismo, como a gente conhece, seria uma coisa mais ou menos que, a pessoa niilista é aquela que não acredita nas coisas, não acredita no futuro, não acredita em nada, sabe? Aí, a pessoa que ela acredita em Deus, acredita no pós-vida, ela consegue achar sentido pra vida dela. Ou seja, ela não é uma pessoa que vai morrer e do nada vai deixar de existir, acabou. Qual a diferença que eu faço nesse mundo e tudo e tal? Esse cara que não acredita nisso é o niilista. Pra Nietzsche e, consequentemente, pra Belchior, é o contrário. A pessoa que acredita num lugar etéreo, longe daqui, fica acreditando nisso, fica vivendo por um mundo utópico, essa pessoa tá desistindo da vida e ela tá sendo niilista. Em linhas gerais é mais ou menos isso. E é o que o Belchior fala aqui na canção, não é? Amar e mudar as coisas me interessa mais. Minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência com coisas reais. Amar e mudar as coisas me interessa mais. A minha música agora está falando disso mesmo, quer dizer, eu estou interessado em falar da vida, em falar das pessoas, em falar da juventude, em falar do que realmente interessa. E é isso que me interessa, é isso que eu acho que deve ser o objeto do trabalho do artista, ajudar a transformar as coisas. Aqui a alucinação, ela denuncia muito o quanto a arte está preocupada com mundos irreais, esquecendo do nosso mundo aqui, das pessoas de pé no chão, esquecendo de falar do povo brasileiro, da população brasileira. Então aqui ele fala, eu não tô interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Ele fala teoria. Acho que as pessoas já estão aí, coloca aí teoria no comentário aí, pra gente saber que vocês chegaram até aqui. Em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem tinta pro meu rosto, oba-oba, melodia, para acompanhar bocejo, sonho... Então assim, ele começa a tratar um monte de coisas assim, de oba-oba, de utopias e tudo. Ele vai se livrando de tudo isso. Eu não quero. O que eu quero é falar do povo de pé no chão. Eu quero falar do imigrante que tá sofrendo aqui. Eu quero falar da dona de casa que tá sofrendo. Eu quero falar do preconceito que o homossexual sofre. Tudo isso é colocado assim na letra de uma maneira muito
muito complexa, né? É colocado no álbum de uma maneira muito complexa, o quanto a gente tá deixando de lado os problemas reais em nome de uma heteroidade, em nome de uma coisa que a gente não pode tocar e que fica no mundo da poesia e no mundo menos real, né? Então, o que é a realidade? É isso que o Belchior tá colocando aqui. A realidade é suportar o dia a dia, meu amigo. A alucinação que a gente tem que ter é suportar o dia a dia. O delírio que a gente tem é com as coisas reais. Olha só, um preto pobre, um estudante, uma mulher sozinha. Olha que legal, né? Olha quantas pessoas, jovens coloridos, que requebram. Tudo isso ele traz nessa canção para pintar um cenário, né? Para pintar um cenário de pessoas esquecidas, de pessoas marginalizadas. Então, depois de ele falar lá de alucinação, em que ele fala, gente, temos que olhar para nossa gente, temos que ter o pé no chão, temos que olhar com clareza para o que é real e não ficar nesse mundo da fantasia do pensamento. Aí ele pinta o cenário dessa realidade. É o preto, é o pobre, é o estudante, é a mulher sozinha, meu corpo que cai do 8º andar, entendeu? Olha a porrada do Belchior aqui, hein? Cante vitória muito cedo, não. E aqui o lance geracional ganha mais uma camada de complexidade com Não Leve Flores. É isso mesmo, né? E ele fala aqui, ó, essa geração tá um pouco anestesiada, um pouco vislumbrada com a geração passada. Todo aquele combate acabou virando uma garrafinha industrial, acabou virando uma coisa que, todo mundo saboreia, mas já não faz perigo nenhum. Ele tá falando, mas cuidado aí. Aí isso já é um recado direto. Cuidado, não leve flores para a cova do inimigo. A juventude pode estar aí, mas muita coisa pode surgir dali, né? As lágrimas dos jovens são fortes como um segredo e pode fazer renascer o mal antigo. Olha a palavra antigo aqui de novo, né? O antigo compositor, o mal antigo. Todas essas coisas estão conectadas. Então, a qualquer momento, essa juventude vai acordar. E aí, quando ela acordar, o que será desse governo autoritário? O que será desse governo que tá cuspindo regras na gente e tudo? A gente tem chance de mudar isso, né? Então, é mais uma vez o Belchior jogando uma isca ali, dizendo que, tome cuidado, o jovem vai acordar, o jovem vai acordar. Eu acredito que era pra o jovem ouvir e começar a acordar de fato, né? Que era pra ser uma coisa pro jovem perceber que ele podia mudar alguma coisa, né? E aqui essa música continua trazendo o lance geracional. E o disco, vocês percebem, né? Existe um conceito fechadíssimo nesse personagem, o lírico que o Belchior traz, né? Ele consegue fazer uma amarra dos mesmos assuntos, mas trazendo cores diferentes. É espetacular, gente. Se você vier me perguntar por onde andei. E aqui a gente chega em A Palo Seco. Como eu falei lá no início, A Palo Seco é uma canção que ganhou uma nova versão aqui, a terceira versão, olha só como o Belchior gostava dessa música, e eu acredito que ela entrou porque ela tem muito a ver com todo o resto, né? Não me interessa o que o inglês fala, o que o americano fala, tá? O tango argentino me vai bem melhor que um blues, né? Desesperadamente eu grito em português. Desesperadamente eu grito em português. Então o A Palo Seco, ele tá trazendo mais uma vez esse lance do estou falando em português, estou falando pra minha gente, não quero ficar com essas doideiras, né? Belchior tinha essa crítica ao colocar, incorporar o inglês e tudo, e ficar falando inglês num país que fala português. Desesperadamente eu grito em português, diz Belchior aqui. Belchior, ele deixa claro a posição dele. Inclusive em Sorry Baby, ele já critica essas coisas, né? E lá pra frente, Todo Sujo de Batom, ele fala que outras canções dizem Baby também, né? Uma nova alfinetadinha em Caetano, talvez, porque Caetano tem a canção Baby. Pode ser, né? O Caetano é uma figura aqui que o Belchior, ele utiliza muito como um exemplo de uma cristalização de uma geração que tá idolatrando uma figura sem perceber o que a figura tá trazendo de contexto mesmo, né? Sem perceber o que essa figura tá falando, ou seja, fazendo da subversão um folclore. Então tudo isso é trazido aqui, mais uma vez. E aí Belchior, ele aqui continua falando que, olha, eu não tenho como te falar palavras lindas, né? Eu não posso cantar bonitinho pra você. Lá no Rapa Latino-Americano ele fala, eu não posso cantar como convém sem querer ferir ninguém, né? Não adianta ele fazer isso, né? Aqui ele fala mais uma vez também. E eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Eu não quero ficar amaciando vocês, eu não quero ficar alisando vocês, eu quero que vocês acordem, quero que vocês tomem porrada com as minhas palavras. Por isso o título da música, A Palo Seco. E aqui, digamos, ficou na versão definitiva, né? Depois que ele lançou no primeiro álbum e lançou também naquele compacto, aqui ele fez a versão definitiva dessa canção. Uma canção maravilhosa, né? Que foi muito regravada por muitos cantores por aí. E na penúltima música, ou última música, se você for pensar em alguns aspectos, Fotografia 3x4 dá aquela porrada que é o imigrante nordestino de fato chegando aqui e vendo tudo estranho. Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei
jovem que desce do norte. Ou seja, vendo as pessoas rindo dele, o guarda pega a fotografia 3x4 e sorri, estranhando o nome do lugar, de onde ele vem. É, de fato, o imigrante chegando aqui em São Paulo, o nordestino chegando aqui em São Paulo e encontrando um mundo absolutamente hostil com ele. É claro que eu acredito que muito do sucesso desse álbum se dá por esse diálogo direto, né? Porque não tem refrão, não são músicas fáceis, mas o nordestino, o nortista, as pessoas que vêm de fora ouviram essa música e ficaram absolutamente representadas por isso. Houve representatividade na canção. Em Fotografia 3x4, ele traz um quadro completo dos esquecidos, dos marginalizados. Ele faz ali um protesto absurdo. E aí no final ele fala, eu sou como você. E que é muito interessante o lance de quebra de quarta parede. Quando ele fala eu sou como você, ele tá falando do rádio que a pessoa ouvia na época pra pessoa, né? Eu sou como você. Eu, Belchior, sou como você. Eu sou como você de carne e osso. Eu sou como você, o ser humano também. Então tá falando pras classes mais dominantes, né? Dizendo que, olha, você vai pro mesmo lugar que eu, cara. A gente vai pro mesmo lugar, né? Você morre também. Você tem defeitos também. E pra pessoa que tá ouvindo, pessoa de pé no chão, eu sou como você. Eu sou o artista que tá cantando isso pra você, mas eu passei pelas mesmas coisas, passo pelas mesmas coisas e somos iguais. Tô falando pra você. Cara, é um espetáculo como essa música até hoje tem uma penetração incrível, né? Como as pessoas ainda se emocionam, por mais que seja uma letra extensa, difícil, longa, pesada, palavras cortantes. É pesado, é duro, é pessoal, mas ao mesmo tempo é plural. As pessoas entendem isso. Maravilhoso, Fotografia 3x4. Quase fechando o álbum. Quero desejar antes do fim. Porque o álbum fecha com Antes do Fim, que é uma música antológica do disco, assim, né? Ele faz uma repaginada rápida, uma música de 1 minuto e pouquinho, ou menos de 1 minuto, eu não lembro. 59 segundos, para ser exato. Uma música de 59 segundos, quase 1 minutinho, que espera que você tenha entendido o disco, né? Ele fala, quero desejar antes do fim pra mim e os meus amigos que tenham amor e muito mais, que sejam sempre jovens, que tragam as mãos limpas e, principalmente, aprendam o delírio nas coisas reais. Aprendam que você precisa delirar com as coisas reais, que a sua alucinação precisa suportar o dia a dia. Ou seja, ele deseja que o ouvinte que chegou até o fim desse álbum tenha entendido a mensagem. E se não entendeu, ouça de novo, perceba o que está sendo dito ali. Cara, é um álbum ainda muito atual, é um álbum ainda muito importante na música brasileira, fazendo 50 anos o ano que vem. Então eu faço um apelo aqui, gente. Compre o nosso livro, né? Ajude o nosso Catarse e faça esse livro sair, que vai ser uma análise completinha desse álbum. Foi um trabalho de meses, né? Quase o ano inteiro a gente ficou fazendo aí esse trabalho do Belchior, eu e a Carla Cruz, a gente escreveu juntos, vai ser super legal, espero que vocês gostem. E lembrando que o disco foi um sucesso de vendas também. Belchior, ele foi alçado a grande popstar, e aí lembra que a gravadora recusou ele? Não, esse cara é feio, voz fanha e tudo, letras difíceis, não vai dar. Quando eles viram o sucesso de Alucinação, eles chegaram pro Mazola e falou, cara, vamos fazer o segundo do Belchior. Me ligam da Polygram, 6 meses depois, pra dizer, Mazola, a gente quer gravar logo o segundo disco do Belchior. A gente quer gravar, porque o disco em um mês vendeu 30 mil. Mas gravar como o segundo, ele não é artista de vocês. Como não é artista nosso? Eu falei, não, vocês não quiseram o Belchior. Foi uma imposição, assim, do André, de me dar essa confiança de realizar. E eu acabei contratando ele. Eu saí da companhia e contratei ele em seguida. Claro que ninguém ficou muito satisfeito. Mas o Belchior arrebentou, vendeu pra cacete, vendeu muito disco. Pois é, o Belchior foi pra Warner e o disco seguinte do Belchior já foi na nova gravadora, né? Ou seja, o Coração Selvagem já é pela WEA. E olha que tiro no pé que deu sem querer ali os queridos gênios da Polygram, né? Impressionante, né, cara? É isso aí, amigos. E espero que vocês gostem do nosso livro maravilhoso. A gente tem mais vídeos do Belchior. Você que é fã do Belchior, continue aqui com a gente. A gente tem a análise lá do Velha Roupa Colorida e tem a análise aqui também da canção Tudo Outra Vez, né? Uma música também espetacular que também fala um pouquinho sobre essa coisa do viajante, mas é um viajante mais complexo, né? Que é o cara exilado da ditadura militar. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos vocês e até a próxima.